Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Laranjeira. Eu vou falar um pouquinho sobre um atributo físico do solo, que é a densidade. Sou engenheiro agrônomo e mestrando em ciência do solo pela Unesp de Jaboticabal. Vamos lá. Então, a densidade do solo ela pode ser conceituada de acordo com o Embrapa como uma relação existente entre a massa de uma amostra de solo seco a 105 graus Celsius e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros do solo. E ela pode ser determinada a partir de uma fórmula, que é ds, que é a densidade do solo, em kg por decímetro cúbico ou em gramas por centímetro cúbico, Ma, que é a massa da amostra de solo seco a 105 graus Celsius, e o V, que é o volume do cilindro, que é medido em centímetros cúbicos, basicamente. A densidade do solo pode ser determinada por alguns métodos, sendo que o mais comum para se determinar é justamente o método anel volumétrico, que é bem simples até, e você vai precisar de basicamente um anel volumétrico. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Precisamos de ponteiro. Você vai precisar basicamente desse anel volumétrico, de uma marreta e, é claro, de espátulas. Então, como é que é feito esse processo de medição? Então, primeiramente, você vai amostrar a profundidade que você deseja. Por exemplo, se você quer mostrar de 0 a 5 e depois 5 a 10, então você pega o anel e coloca somente em 0 a 5. Você retira a amostra e depois coloca de 0 a 5 ou de 5 a 10 centímetros. Tá bom? Então, para facilitar, o pessoal eles fazem muito essas mini trincheiras aqui, ó, que é para facilitar o processo de colocar o anel no solo. Então você pega o anel, você coloca ele na profundidade que você quer amostrar com o auxílio da marreta, né? E posteriormente você retira. É bom a gente retirar sempre assim o anel com o solo, sempre com esse excesso do solo no anel, entende? Então você tem que retirar geralmente assim para a amostra prestar. Com o auxílio dessas espátulas você vem e retira o excesso do solo que estava no anel. Isso que é muito importante porque o volume do solo tem que ser o mesmo que o volume do anel, tá bom? Então você faz esse processo, retira esse excesso e posteriormente leva para a estufa para secar a 105 graus Celsius, depois pesa novamente como estava na fórmula anterior, tá bom? Então basicamente é este o processo de amostragem para a densidade do solo, bem simples até. Aqui a gente tem a densidade do solo, ela tende a ser menor em superfície do que em subsuperfície. Isso, isso está justamente relacionado também às características do solo, como por exemplo matéria orgânica, carbono orgânico, entende? E está justamente correlacionado ou ligado com os agregados do solo. A matéria orgânica é importante para formar agregados do solo e a agregação também ela acaba por mudar a densidade do solo. E a densidade do solo, quando a gente fala em densidade, a gente tende a também falar de compactação do solo, entende? É muito comum acontecer. Então, a compactação basicamente é uma alteração da estrutura do solo e, como mencionei, está muito relacionado justamente com a matéria orgânica. Então, justamente com o aumento da profundidade, a compactação tende a ser maior porque não tem tanta matéria orgânica em profundidade no solo. Até 10 centímetros ali a compactação tende a ser bem alta. Isso está relacionado com diversos fatores diretos e indiretos.
Aqui eu vou citar alguns fatores diretos: máquinas, pecuária, construções. Fatores indiretos: manejo inadequado, textura e também a estrutura do solo. Aqui um exemplo da pecuária, que é compactação por pecuária. Quando a gente pensa em compactação, as pessoas elas associam bastante a tratores, ao peso dos tratores, mas a pecuária ela também tem um poder no processo de compactação bem grande. Justamente porque os animais, os bovinos, né, eles têm um peso elevado e esse peso é concentrado simplesmente em uma área de superfície pequena, que é aqui o casco do animal. Então imagine um peso super alto concentrado em uma pequena área. Isso aqui tende a compactar bastante o solo, porque não é totalmente dividido, né? O maquinário, eles têm o, o pneu do trator que é mais largo, aqui não, aqui é muito fino. Então, por isso que é muito comum também a gente ver compactação por manejo inadequado mesmo de quantidade de animais por área, tudo isso influencia bastante. Então é bem comum a gente ver pastagens degradadas, compactação, tá bom? E como é que ocorre? Então, a compactação ela aumenta a resistência à penetração por parte das plantas. Isso aumenta a resistência à penetração por parte das plantas. O volume do solo explorado pelas raízes é menor. Então, quanto maior a resistência à penetração, menor é o volume de solo explorado. Isso se a planta ela não consegue explorar um grande volume de solo, isso vai causar uma limitação, especialmente na absorção de nutrientes e perda. A planta ela não vai conseguir absorver tantos nutrientes. Isso vai fazer com que ela perca produtividade. Então, por exemplo, uma soja, se ela não consegue absorver os nutrientes, soja é tudo delicado, mas se ela não consegue absorver os nutrientes, ela vai perder produtividade, vai dar doença ali. São muitos fatores, tá bom? Aqui também um, uma consequência da compactação é a deficiência também de oxigênio no solo. Isso faz com que haja um aumento com relação às doenças, especialmente doenças de raízes, entende? Doenças de raízes, bactérias. Isso tudo causa redução de produtividade. A estrutura do solo também, a compactação, ela age, ela age com relação à estrutura do solo. Como eu falei, ela altera a estrutura do solo, a compactação. Ela reduz o número de poros do solo. Isso acaba por causar um menor volume de água, gente. E se a gente tem um menor volume de água incorporado no solo, a disponibilidade de água vai ser baixa. Isso ocasiona redução de produtividade. E é basicamente um déficit hídrico. Isso também prejudica bastante, porque as plantas, quando elas têm um déficit hídrico, elas acabam investindo em raízes laterais. Essas raízes laterais não são fortes o suficiente para absorver nutrientes. Então, o déficit hídrico também pode ser causado pela compactação. Isso tudo é um conjunto, né? Não se tem a compactação ela não traz algo muito isolado, ela traz algo mais em conjunto. Então, deficiência de oxigênio, maior resistência à penetração, estrutura do solo degradada, isso tudo acaba por reduzir a produtividade das culturas, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo claro de como a compactação ela pode causar
perdas, né? Então aqui a gente tem dois cenários. Um basicamente é um cenário de compactação moderada, e aqui um cenário de compactação alta, de alta compactação. Então, e, e basicamente nós temos aqui esses dois cenários. E aqui vocês podem observar que existem culturas sorgo, soja, milho, feijão, cana-de-açúcar, temos algumas culturas aí. Então, basicamente, nesse primeiro cenário de uma compactação moderada, aqui vamos supor. Então, se a compactação está moderada, a estrutura do solo ela consegue ser melhor. Se ela é melhor, ela consegue abrigar uma grande quantidade de macrofauna, microfauna. Vocês podem observar, por exemplo, aqui, ó, que existem minhocas, basicamente. É um solo que está basicamente, bem melhor que um solo com alta compactação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então é um solo que ainda tem riqueza de biodiversidade aqui. E a gente sabe que as minhocas elas são fundamentais para a estruturação do solo, para carbono, para matéria orgânica. Quando a gente tira basicamente uma microtomografia de raio-x aqui, a gente consegue observar justamente isso, que a estrutura do solo ela é melhor, justamente porque tem mais pontos de matéria orgânica por aqui, ó. Tem mais pontos de carbono. E se ela é melhor, ela consegue fazer com que a produção e a produtividade das culturas sejam melhores. Olha, vocês podem observar que a cultura cresceu aqui de forma perfeita. Já quando a gente considera o segundo cenário, um cenário onde se tem uma alta compactação, que é esse aqui, você pode observar que basicamente não tem vida nesse solo. O solo que deve estar, a estrutura do solo deve estar muito comprometida. E se a estrutura do solo está comprometida por compactação, a gente já viu lá atrás aqueles resultados, né? Deficiência de oxigênio fundamental de micro-organismos, deficiência hídrica, estrutura do solo corrompida. Isso é muito ruim. E quando a gente tira aqui uma microtomografia de raio-x, a gente consegue observar justamente isso. Desculpa. A gente consegue observar justamente isso, que esse solo, basicamente, não tem matéria orgânica, não tem carbono orgânico. O carbono orgânico é fundamental aí para a matéria orgânica. Cerca de 52, 58% da matéria orgânica é carbono, né? Isso faz com que a cultura ela perca a produtividade, basicamente não cresce no solo compactado desse. É muito ruim. É muito ruim, então eles não tem como crescer. Aqui a cultura não consegue se desenvolver o seu potencial genético, nutricional, fica comprometido. E, e, e basicamente, quando a gente tem esses dois cenários, a gente consegue observar perdas para as culturas. Num cenário de compactação moderada, a gente pode observar perdas até moderadas, né? Vamos supor. Aqui vamos supor para o sorgo, 10% pode causar perda até de 10% da compactação. Cana-de-açúcar de 15 a 18%, entende? Trigo, 6 a 10%. Já quando a gente vem para o cenário com alta compactação, olha só a perda que a gente observa, cara. É muito grande quando a compactação é alta no solo. Olha aqui, ó, para soja, pode perder até 55%, para o milho até 60%, feijão 62%. Ou seja, aqui é um exemplo claro de como a compactação ela pode interferir na produtividade das culturas e também na, na estrutura do solo, tá bom? Como é que é medida essa compactação do solo? É por um penetrômetro. É basicamente por um penetrômetro, como vocês
podem observar aqui, coloca no solo e ele dá basicamente ali pressão, né? Dá pressão do penetrômetro. Você anota e você vai conseguir observar. Esse exemplo aqui também é bem legal, que é basicamente a compactação sobre diferentes tipos, condições de solo, são diferentes condições de solo. Então você tem basicamente que uma pressão que é a mesma, que é 15 psi. Aí vamos supor que são 3 pneus, vamos supor, né? 3 pneus. Você basicamente a mesma pressão, 15 psi, beleza? Só que aqui no primeiro, na primeira condição, o solo ele está seco, aqui ele está úmido e aqui ele está molhado, tá bom? Quando você coloca uma pressão de 15 psi no solo seco, você não consegue destruir essa estrutura do solo. A estrutura do solo não é tão lubrificada assim, porque o solo tá seco. Então, chega até mais ou menos aqui em 19 centímetros, tá bom? Essa pressão. No entanto, quando você mete um peso, por exemplo, de um trator num solo que ele está molhado, você vai acabar com o seu solo. Você mete aqui 15 psi, olha lá, ele chega até 24 centímetros. Então isso aqui vai compactar o solo. Ele está molhado, depois que ele ficar seco, isso aqui vai basicamente compactar. O solo vai ficar muito ruim para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Esse é um exemplo muito claro de um manejo inadequado, né? Meter trator no solo molhado é complicado, tá bom? E a densidade de solo ela tende justamente a aumentar com a profundidade do solo em certas ocasiões, vamos assim dizer, né? Por exemplo, aqui nessa figura 6, a gente tem um processo chamado de lessivagem, que é basicamente 2 em 1, né? Que é um processo de iluviação e eluviação. Iluviação ganha, eluviação perde. Iluviação, perda de matéria orgânica e partículas na fração argila. Aqui vocês observam um perfil de um solo que ele está bem dividido, basicamente tem uma boa coloração, está bem dividida ao longo do perfil. Já aqui você observa que tem aqui a camada superficial, né, com vegetação, e aqui no perfil basicamente a gente tem uma perda. O que está ocorrendo aqui? Aqui é um processo de eluviação, e aqui é um processo de iluviação, né? Então, a matéria orgânica que estava aqui, né? Ela simplesmente se translocou para camadas inferiores, entende? Para horizontes inferiores. Então, a matéria orgânica ela se translocou para as camadas inferiores. Então você observa que, ao invés de estar uniforme esse solo ao longo do perfil, ele basicamente se concentrou aqui embaixo. Então o processo teve um processo de iluviação, que é ganho de matéria orgânica, especialmente nesses solos que são mais argilosos, né? Eles são mais argilosos e menos permeáveis, então tende a ganhar bastante. Então a densidade do solo tende a ser melhor nestes tipos de solo, tá bom? Quanto maior a porosidade, menor é a densidade, basicamente. Tem que gravar. Aqui, ó. Aqui a gente tem a densidade do solo, de forma geral, para solos argilosos e também para solos arenosos. De forma geral, a gente tem que a densidade do solo varia de 1 a 1,25 gramas por centímetro cúbico para solos argilosos. Já para solos arenosos, a variação é maior, de 1,25 a 1,40. Ou seja, a densidade do solo é maior em solos arenosos, porque tem uma maior quantidade de macroporos, entende?
não tem tantos microporos assim. Isso é justamente está relacionado com a densidade, ela está relacionada com a porosidade do solo. Então, quanto maior for a porosidade, por exemplo, aqui no solo argiloso, a porosidade dele é maior do que no solo arenoso, não é mesmo? Então, quanto maior for a densidade, desculpa, quanto maior for a porosidade, menor será a densidade do solo. E quanto menor for a porosidade, maior será a densidade do solo, tá bom? Tá bom? Tá certo? Então, é basicamente isso. É uma relação inversa de maior e de menor, ou de menor e de maior. É uma relação basicamente inversa. A gente, de forma geral, a gente sabe que as altas densidades elas acabam inibindo a emergência das sementes. E isso é bem ruim, porque se a semente ela fica muito tempo no solo, ali no solo, né, sem emergir, sem germinar e emergir, ela pode estar suscetível a ataque de doenças, de pragas, de, de insetos. Isso pode fazer com que haja uma perda ali, né, de produção, perda de produtividade. Então a gente precisa baixar a densidade do solo. E como é que a gente faz isso? É justamente incorporando matéria orgânica, adubos verdes, esterco de animais e aeração. Por quê? Por que matéria orgânica, gente? Eu expliquei lá atrás. A matéria orgânica, ela basicamente é formada por carbono orgânico. E o carbono orgânico, ele é essencial para diversos serviços ecossistêmicos no ecossistema terrestre. E ele é muito importante justamente para a estruturação do solo, entende? Então o carbono orgânico ele age na estruturação do solo. Não somente isso, ele também é fonte de nutrientes, ele pode ser mineralizado, ele pode ser fonte de nutrientes a, para a microbiota do solo. Então é necessário a gente sempre colocar adubo verde ali, esterco de animais, oração, para que a matéria orgânica ela possa ser incorporada ao longo do tempo no solo e contribuir para que a densidade do solo seja menor. Se a densidade do solo é menor, as plantas elas conseguem se desenvolver de forma mais precisa e eficaz ao longo do tempo de produção. Basicamente isso. Então, como conclusão, quanto mais elevada a densidade do solo, maior será sua compactação e a estrutura degradada. Menor a porosidade total e, por consequentemente, maiores são as restrições para o desenvolvimento radicular e desenvolvimento das plantas. Então, algumas referências que eu utilizei aqui. Então, é basicamente isso, gente. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa estou à disposição através do meu e-mail ou do meu Lattes. Até mais.